Salve amigos, eu sou o professor Osmar II e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Quero agradecer a todos vocês que justamente vêm acreditando nesse nosso projeto e vem se inscrevendo, vem assistindo às nossas aulas. Inclusive tem gente que até que compartilha, que salva, e também as pessoas que deixam suas críticas, suas sugestões e também elogios. Isso deixa a gente bem motivado. Hoje nós iremos dar início a uma série de justamente aulas voltadas para o segmento odontologia. Iniciaremos com a parte do Sistema Único de Saúde. Vamos trazer a Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal. Vamos falar um pouquinho sobre questões de SUS relacionadas a justamente provas de odontólogo, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, para justamente a gente englobar aqui também esse nicho de profissionais que vão se beneficiar dos nossos conteúdos. Então, você que está iniciando aí os seus estudos, que já está fazendo concursos e é da área da odontologia, nós iremos trazer ao longo desse ano vários conteúdos voltados justamente para essas disciplinas, especialmente trazendo aí legislação do Sistema Único de Saúde aplicado, direcionado para os cargos da odontologia. E se você estiver gostando do nosso conteúdo, eu peço que se inscreva no nosso canal, também ative as notificações e, se possível, se o conteúdo for de agrado do senhor, da senhora, ao final desta nossa aula, você dá lá o seu like, ou se não gostou também, fique à vontade para deixar o seu dislike, inclusive com as suas críticas e sugestões. Vem com a gente. Hoje o nosso objetivo, a gente fez uma seleção de questões gerais para a gente ter uma impressão de como é que justamente o conteúdo de Sistema Único de Saúde é abordado nas provas direcionadas para o cargo de odontologia, de cirurgião dentista e também para os cargos de nível médio e auxiliar técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal. Vem com a gente. Então, nossa primeira questão diz assim, ó, a Constituição da República Federativa do Brasil, então a vigente, né, a Constituição de 1988, estabelece a saúde como um direito fundamental de todos e dever do Estado, né? Então essa disposição está lá justamente no artigo 196 da Constituição de 1988, e ele diz ainda mais assim, garantindo um acesso universal e igualitário por meio do Sistema Único de Saúde. Ela define princípios para o sistema de saúde como a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade, né? Está lá no artigo 198 da Constituição. Ele ainda diz assim, de acordo com o artigo 198 da Constituição, qual das alternativas abaixo é considerado uma diretriz do Sistema Único de Saúde? Então, gente, esse é um tema chamado SUS constitucional, né? Então, quando a gente está estudando justamente a disciplina de SUS na Constituição, nós estudamos os artigos 194 e 195, que vai falar da Seguridade Social, e lá haverá justamente disposições sobre a saúde, sobre a assistência social e também sobre a previdência social. Essas são as três ações oferecidas pela Seguridade Social. Está regulamentado nos objetivos e diretrizes e também no financiamento da Seguridade Social, que se encontra nos artigos 194 e 195 da Constituição. Partindo para o contexto da saúde, minha amiga cirurgiã dentista, minha amiga técnica de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, nós temos justamente as principais disposições que estão no artigo 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição de 1988, e esses artigos despencam em provas de concurso. Dentre eles, a gente destaca justamente o artigo 196, que realmente diz que a saúde é direito de todos e também dever do Estado, né? Então, isso aqui é o famoso princípio da universalidade, quando fala que a saúde é um direito de todos
e dever do Estado. No artigo 197, nós iremos dizer que a saúde é de relevância pública, né? Cabendo justamente ao poder público disciplinar, normatizar e organizar os serviços de saúde, porém a sua execução pode ser realizada pelo próprio governo ou também por serviços de terceiros, né? Através da iniciativa privada, pessoa jurídica de direito privado. No artigo 198, que é justamente esse que a questão se insere, né? Ele vai falar que o SUS compõe justamente uma rede regionalizada, hierarquizada e ainda obedece, tá aqui, ó, hierarquia, né? Quase que eu não consegui escrever. Ainda obedece 3 pontos importantes, né? Que nós chamaremos isso de princípios organizativos. E aí, se você quiser, a gente tem uma aula no nosso canal Inferodonto que já fala um pouco sobre os princípios doutrinários e princípios organizativos. É só você buscar lá a aula de SUS constitucional. Essa aula pode ser estudada independente de você estar no cargo da saúde bucal ou você fazer parte da enfermagem ou da fisioterapia ou da nutrição. E são disposições. O Sistema Único de Saúde é um conteúdo interdisciplinar, ou seja, que vai para todas as disciplinas. Então ele vai dizer lá que o Sistema Único de Saúde, além de ser uma rede regionalizada e hierarquizada, ela obedece ao princípio da descentralização. E aí a gente deixa bem claro que essa descentralização é principalmente para os municípios. Ele vai também falar sobre o atendimento integral, ou seja, atender todas as necessidades biopsicossociais da pessoa, aquilo que ela necessita para justamente resolver o seu problema de saúde. E ele vai destacar aqui a participação da comunidade, e essa participação vai ser regulamentada posteriormente pela Lei 8.142, que vai falar dos conselhos, vai falar das conferências de saúde. Então, vendo esse pequeno resumo, né, o artigo 199 ainda vai dizer que a saúde é livre à iniciativa privada e vai dizer como é que essa iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde. E o artigo 200 ele vai falar do campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Esse campo de atuação vai ser ampliado quando justamente é regulamentada a Lei 8.080, a Lei Orgânica da Saúde, trazendo mais disposições a esses 5 artigos, né, do artigo 196 a 200, que inicialmente a gente tem de regulamentação do Sistema Único de Saúde, e tudo isso a gente chama de SUS constitucional. Então ele está perguntando aqui, né, de acordo com o artigo 198 da Constituição, qual das alternativas abaixo é considerada uma diretriz do Sistema Único de Saúde? Será que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sendo a participação da comunidade fundamental? Então, claro que sim, né? Ele traz aqui o princípio da universalidade, e isso aqui a gente chama de princípio filosófico ou doutrinário, mas ele fala da participação da comunidade, e aqui é um princípio organizativo do Sistema Único de Saúde, que está previsto lá no artigo 198. Então, de cara, nós temos aqui como gabarito, na nossa primeira questão, a letra A. A letra B ainda diz assim: as atividades assistenciais têm prioridade em relação às atividades preventivas. Gente, essa Constituição de 1988, ela tem essa característica, e a gente desenvolve muito isso quando estamos falando da revisão das políticas públicas de saúde no Brasil. Inclusive, você tem uma aula no nosso canal Inferodonto sobre a evolução dos diferentes períodos. A gente fala do período colonial, do período imperial, da República Velha, a gente fala um pouquinho do período populista, destacando aí as ações de Getúlio Vargas, do período dos militares, chamados também de autoritaristas, né? E também da nova República ou nova Constituinte. Então é muito importante isso aí. O que é que nós tínhamos? Uma medicina previdenciária, uma ação de saúde voltada justamente para as questões curativas e também beneficiando apenas a quem estava inserido no mercado formal de trabalho, ou seja, as pessoas assalariadas ou contribuintes das caixas ou dos institutos ou de aposentadoria e pensão, ou Instituto Nacional de Previdência Social. Então, a Constituição de 1988, ele quebra isso, né? Então ele traz justamente a lógica do processo preventivo sem prejuízo das práticas assistenciais. Então a letra B também está incorreta. E a letra C diz assim, ó: os serviços de saúde devem ser centralizados. Gente, isso era uma coisa muito característica no período antes da criação do Sistema Único de Saúde, a centralização das ações e serviços no governo federal. O SUS ele vem com essa lógica de descentralização
descentralização para levar justamente gestão e eficiência da prestação de serviços para os municípios. Então, a letra C também está incorreta. A letra D ainda diz assim: as ações de saúde devem ser realizadas exclusivamente por profissionais da saúde pública. Olha, nós temos os níveis de complexidade: primário, secundário, terciário. Então, as ações de serviços de saúde, eles são integrais e universais. Então, a gente não pode só limitar a um campo de profissional, até porque justamente a saúde também é livre à iniciativa privada, ela pode ser complementada pelos prestadores de serviços. A letra D também está incorreta. E a letra A ainda diz assim: o acesso aos serviços de saúde é restrito apenas aos cidadãos brasileiros. Então, o princípio da universalidade, ele diz que todos têm direito às ações e serviços de saúde, inclusive os estrangeiros que estiverem no território nacional. Também não há negativa de ação do Sistema Único de Saúde, porque ele é universal para todos, sem distinção. Então, a letra E também está incorreta. E no caso aqui, nós temos como gabarito da nossa primeira questão a letra A. Vem com a gente para mais uma questão. Nossa segunda questão já trata justamente da Lei 8.080, né? E você tem uma aula bem introdutória até o artigo 9º da Lei 8.080. A gente trabalha justamente os conceitos iniciais da lei e que pode ser utilizado por qualquer profissional da área da saúde. E a gente volta a dizer, esses conteúdos do Sistema Único de Saúde são interdisciplinares, né? Então, ele diz o seguinte na segunda questão: sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde nos termos da Lei 8.080, também conhecida como Lei Orgânica, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. Vamos ver aqui, né, o que é que está verdadeiro, vamos ver aqui o que é que está falso, e aí a gente anotar a sequência correta. Ele diz assim, ó: assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está corretinho. Então, vamos lá. A letra A diz assim: a assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais, mas não das atividades preventivas. Então, é o seguinte, nós temos como uma prestação justamente dos serviços de saúde, né? Prestar ações de serviços de saúde das pessoas para a sua promoção, para proteger e para recuperar a saúde das pessoas, integrando as ações assistenciais às preventivas e não excluindo, né? Só dando justamente ali privilégio às ações assistenciais. Isso era uma realidade antes do SUS. Com o SUS a gente tem um enfoque preventivo. Então, o item 1 ele está incorreto, né? Então, quase que eu ia gabaritando aqui errado. Então, anote aí justamente o nosso primeiro item como falso. O item 2 diz assim: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Lembre que ele pergunta aqui, né, que é justamente com base no texto da Lei 8.080, quais são objetivos do Sistema Único de Saúde. E um dos objetivos é a prestação de serviços de assistência, incluindo justamente ali a prevenção com os serviços assistenciais. Outro objetivo muito bem claro do Sistema Único de Saúde é conhecer como acontecem as doenças e recomendar justamente a sua prevenção, né? Identificar os fatores de risco e divulgar para que as pessoas justamente possam se prevenir. Então, claro que o item 2 ele está corretinho. E o item 3 diz assim, ó: formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, que diz justamente que a saúde tem que ser financiada através de quê? Da formulação de políticas econômicas e sociais. Então, para se fazer as ações de serviços de saúde, tem que haver uma política social para a gente saber quem serão os beneficiários dessas ações e também uma política econômica para dar sustentabilidade a essas ações. Então, claro que isso também está verdadeiro. E aí nós temos aqui como alternativa da nossa segunda questão a letra D. Vem com a gente que temos mais questões de SUS selecionadas para o cargo de cirurgião dentista, odontólogo, técnico de saúde bucal e também o cargo de auxiliar de saúde bucal. Vem com a gente. Nossa terceira questão fala de pacto pela saúde, né? Então, pacto pela saúde é um compromisso
de gestores, né? Esse pacto é regulamentado pela portaria 399 de 2006 e ele estabelece 3 pactos, né? O pacto pela vida é um pacto de compromissos sanitários justamente para impactar no perfil de morbimortalidade da população brasileira. Ele vai trabalhar ali o impacto da mortalidade materna, da mortalidade infantil por doenças diarreicas, por pneumonia, por câncer de colo do útero, de mama. Ele vai impactar justamente ali com relação a doenças emergentes, como a dengue, vai falar um pouco sobre redução, tratamento de tuberculose. Então, são compromissos assumidos pelos gestores para melhorar as condições de saúde da população brasileira. Mas não para por aí não, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Pacto de Defesa do SUS, né? Então, não deixar esses SUS esquecidos com relação à sua necessidade política, enfrentando o SUS não como uma política de governo, e sim de Estado, ou seja, os partidos passam, os governos passam, mas o Estado fica. Então, esse SUS é uma política perene, é uma política de Estado. Ele vai falar também sobre o Pacto de Gestão, né? Então, ali, trazer justamente as atribuições comuns e específicas de cada ente gestor do SUS, os municípios, os estados e também a União. Então, é um pacto justamente relacionado com a administração, com a otimização dos recursos, com o equilíbrio das atividades entre os gestores, né? Então, a gente destaca essa importância do pacto pela gestão, principalmente o pacto pela gestão, que tem ali o que eles chamam de choque de descentralização, né? Trazer autonomia para os municípios, a política de comissões intergestores, o financiamento, né? Os blocos de financiamento, o bloco de financiamento da assistência farmacêutica, da alta complexidade, da atenção básica, inclusive de gestão, né? Da vigilância em saúde. Então, tudo isso é muito importante com relação ao pacto pela saúde, e nós trabalhamos esse assunto específico no nosso preparatório para concursos. E a nossa terceira questão diz assim, o Pacto pela Saúde é um conjunto de compromissos entre a esfera federal, estadual e municipal para aprimorar o Sistema Único de Saúde, visando fortalecer a gestão e qualificar o atendimento, além de ampliar o acesso aos serviços de saúde. Ele abrange 3 eixos principais: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Dadas alternativas abaixo, assinale a alternativa que indica o principal objetivo do chamado Pacto pela Saúde. Então, qual seria esse principal objetivo? Seria centralizar a gestão dos serviços de saúde na esfera federal? Claro que não, né? O Pacto de Gestão ele já vem com essa lógica da descentralização para os municípios, né? Então, a letra A não se sustenta como alternativa verdadeira. A letra B diz assim, promover inovações nos processos e instrumentos de gestão para melhorar a eficiência e a qualidade do Sistema Único de Saúde. Então, o pacto ele vem justamente alinhado com as melhores formas administrativas. Inclusive, quando ele faz o Pacto pela Vida, ele está trabalhando justamente a administração por metas, né? A administração por metas, por objetivos, né? Então, você ali planejar, estabelecer recursos, desenvolver um plano operacional para se alcançar metas. Essas metas são indicadores, né? Que vão justamente melhorar o perfil da saúde brasileira como um todo, considerando justamente ali as diferentes realidades regionais do nosso país, né? Então, claro que a letra B está bem alinhado aí com esse conceito de pacto pela saúde. A letra C diz assim: aumentar a arrecadação de recursos pelo Sistema Único de Saúde. Gente,
O pacto ele não tem essa função contributiva, porém ele cria os blocos de financiamento. Ele vai falar no pacto de gestão do bloco de financiamento da atenção básica, da atenção especializada, da assistência farmacêutica, da vigilância em saúde e também da gestão do Sistema Único de Saúde. A letra C diz assim, reduzir o número de gestores na saúde pública. Também não vai ter justamente essa disposição de redução de gestores de saúde pública. E a letra E diz assim, garantir que todas as esferas de governo tenham as mesmas responsabilidades na saúde. Gente, o pacto de gestão, ele trabalha justamente as responsabilidades comuns e privativas, né? Então, privativas de quem? Da União, dos estados e também dos municípios, o que não quer dizer que cada um terá atribuições idênticas, né? Apesar de existirem atribuições em que todos os três irão se empenhar em realizar, mas não tem justamente essa lógica de mesma atribuição, de justamente trazer essa comunhão de atribuições. Pelo contrário, ele vai definir atribuições específicas para reduzir essas atribuições concorrentes, duas pessoas trabalhando para um mesmo objetivo. Então, ó, letra E também está incorreta. Então, a gente deixa aqui como gabarito na nossa terceira questão a letra B. Vem com a gente para mais uma. Quarta questão fala de controle social, né? Fala da Lei 8.142 e você já tem aqui a aula no nosso canal Inferodonto sobre controle social, sobre Lei 8.142, sobre conselhos e conferências de saúde. E diz assim a quarta questão. Acerca da conferência de saúde, né? Então, a Lei 8.142, ela estabelece duas formas de participação do Sistema Único de Saúde da comunidade, né? Através de quê? Ó, das conferências e também dos conselhos de saúde, né? Então, você tem ali duas formas da participação do povo na gestão e na política de saúde, né? Então, com base no texto da Lei 8.142, que não só trata disso, né? Ela trata também, ó, das transferências intergovernamentais, né? Então, ou seja, as transferências fundo a fundo, né? O Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual e também para o Fundo Municipal. O que é necessário para que haja essas transferências? Será que é preciso ter conselho? Será que é preciso ter um plano de saúde? Será que é preciso ter relatório de gestão? Então, ela vai falar sobre isso aí. Aí diz o seguinte, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim, deverá ser convocada, né? A questão está versando sobre conferência de saúde. Lembre, a Lei 8.142, ela versa sobre as conferências e também fala sobre os conselhos, mas a nossa questão se restringe às conferências. Deverá ser convocada pelo Poder Executivo. Quem convoca a Conferência de Saúde é o chefe do Poder Executivo na esfera constituinte, pode ser o secretário estadual, pode ser o secretário municipal, pode ser o ministro da Saúde, que irá convocar essas conferências de saúde. Então, deverá ser convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pela própria conferência, né? Ou ainda pelo Conselho de Saúde, né? Então, quando Poder Executivo, o seu secretário municipal, o seu secretário estadual, o seu ministro da Saúde não faz justamente a convocação da conferência, a própria conferência, né, a própria plenária pode justamente convocar uma próxima conferência ou, na omissão desta, também poderá ser realizada pelo Conselho vigente, o Conselho de Saúde vigente. Então, claro que a letra A está correta. O que diz a letra B? Deverá se reunir a cada 3 anos. Não, né, gente? Ó, as conferências, elas se reúnem a cada 4 anos. A letra C diz assim, deverá ser convocada, será convocada pelo Poder Legislativo. Gente, quem tem a atribuição ordinária de convocar as conferências é o Poder Executivo. A letra D diz assim, suas decisões serão homologadas pelo chefe legalmente constituído em cada esfera de governo.
Olha, essa disposição está relacionada aos conselhos de saúde. O objetivo das conferências não é deliberar, não é votar, e sim propor políticas. Essas políticas vão ser consolidadas e vão ser levadas aos órgãos de planejamento do Sistema Único de Saúde. Então, não é também uma finalidade da conferência justamente homologar decisões ou não. E a letra E diz assim, tem caráter permanente e deliberativo. Quem é que tem caráter permanente e deliberativo? Também é o Conselho de Saúde. Então, essas duas disposições se remetem aos conselhos. Então, o gabarito da nossa quarta questão, de fato, é a letra A. E você tem aula aqui no nosso canal Enferodonto sobre a Lei 8.142. Quinta questão fala de Política Nacional de Humanização. E você também tem aula sobre PNH aqui no nosso canal Enferodonto. E diz o seguinte, a Política Nacional de Humanização, né, ela surge em 2003, né? Visa promover uma atenção à saúde acolhedora, resolutiva e que valorize a relação entre os usuários e profissionais no SUS. Seus princípios incluem a escuta qualificada, a valorização do trabalho em saúde e a participação ativa dos usuários no cuidado. Qual é o princípio objetivo da Política Nacional de Humanização? Qual é o principal objetivo, né? Então, qual é o principal objetivo da PNH? Gente, quando falar em PNH, vamos lembrar de alguns pontos muito importantes que vai ajudar a gente a resolver esses tipos de questões. Primeiro, cogestão, né? Então, ela vai falar justamente dos usuários, dos gestores e dos profissionais unidos com relação justamente ao planejamento e à gestão do Sistema Único de Saúde. Ela vai falar sobre justamente aqui, acolhimento, né? Então, trazer justamente critérios que não seja a ordem de chegada das pessoas nas filas, né? Isso vai trazer humanização, vai trazer, inclusive, melhor a organização dos serviços de saúde, priorizando as pessoas pelas suas necessidades ou vulnerabilidades. Então, ela vai falar sobre acolhimento. Ela vai falar sobre a ampliação do diálogo com as pessoas, né? E aí a gente volta justamente na questão de usuários, gestores e profissionais estarem ali trocando comunicações, participando da vida ativa das políticas de saúde, né? Então, cogestão, acolhimento, diálogo são pontos muito importantes. E o último ponto que a gente vai destacar é justamente a transversalidade, né? Então, essa política de saúde, essa política de humanização, os princípios da PNH, elas devem se fazer presentes em todas as políticas de saúde do Brasil. Então, se pensar em política de saúde do homem, política de saúde do idoso, a política de saúde da mulher, tem que se pensar também nesse contexto da humanização, né? De trazer a voz das pessoas, dos profissionais, dos gestores, do diálogo, da cogestão, da corresponsabilidade e do acolhimento. Então, pensando nessa lógica, diz o seguinte, qual o principal objetivo da política nacional? Será que é garantir a centralização das decisões na gestão do SUS? Então, aí seria justamente pensar apenas nos gestores, né? E a política vem nessa lógica de englobar diferentes atores, justamente para unir ali o processo de planejamento e também de controle do Sistema Único de Saúde. Então, claro que não. A letra B diz assim, efetivar os princípios do SUS, principalmente a universalidade, integralidade, a equidade, né? No cotidiano das práticas de atenção e gestão, promovendo a comunicação entre os gestores, trabalhadores e usuários. Claro que sim, né? Então, a gente já tem aqui como a principal resposta a letra B. A letra C diz assim, substituir os profissionais de saúde por tecnologia na prestação dos serviços. Então, essa política, ela vem com o processo também de valorização dos trabalhadores através da
da educação continuada, inclusive também na questão da saúde dos trabalhadores, né? Então essa interlocução também com os serviços que visam proteger a saúde dos nossos profissionais. Então, claro que não, né? A letra D diz assim: aumentar o número de atendimentos nos serviços de saúde, então não tem essa lógica produtiva. E a letra A ainda diz o seguinte: reduzir os custos operacionais nos serviços de saúde, então também não vem com essa intenção de justamente controle de gastos, né? Pelo contrário, ela vem com a lógica da clínica ampliada, da resolutividade, né? Então tudo isso são diálogos, são pontos que são levantados quando a gente fala de política nacional de humanização, e você tem justamente a aula da PNH aqui no nosso canal Enferodonto. E a nossa sexta questão diz assim, ó, fala sobre princípios do SUS, né? Então diz assim: assinale o princípio do SUS que coloca a execução das ações de saúde como responsabilidade do município, sendo que para exercer essa função devem ser fornecidas condições técnicas, administrativas e financeiras. Gente, quando nós falamos de princípios, a gente pensa no seguinte: princípios organizativos, e nós também falamos de princípios filosóficos. E esse assunto está muito alinhado com o assunto que a gente chama de SUS na Constituição, né? Que vai justamente dos artigos 196 a 200 da Constituição de 1988. Então, ó, quando a gente pensa em princípios organizativos, a gente está pensando aqui na hierarquia, ou seja, níveis de complexidade crescente, né? Você tem os municípios, os estados, a União, você tem a atenção primária, secundária e terciária. A gente pensa também na regionalização, né? Na organização dos serviços de acordo com as características da região. A gente pensa também na participação da comunidade, e aí ela foi justamente organizada através da Lei 8.142 e vai pensar na descentralização, que é justamente trazer as ações e serviços de saúde mais próximos das pessoas, que é justamente a execução nos municípios. Quando a gente pensa nos princípios filosóficos, a gente destaca a universalidade, em que a saúde é direito de todos, ou seja, todos, independente de condição social, econômica, religiosa, demográfica, nada existe para justamente barrar o seu direito de saúde. Ele é inerente a todos os cidadãos brasileiros. Além disso, nós falamos também da integralidade, que é justamente atender a todas as necessidades das pessoas biopsicossociais, promoção, proteção, recuperação da saúde, reabilitação, né? Tudo que precisa para resolver aquele problema de saúde, e também a equidade, né? Então essa equidade é justamente justiça social, é justamente trazer esse equilíbrio, ajudando a quem mais precisa, né? Então você tem aí esses três princípios muito importantes, que são chamados de princípios filosóficos. Então, quando ela fala aqui sobre justamente essa lógica de transferir responsabilidade para os municípios, eles agora de fato serão realmente gestores e não apenas executores de ações e serviços de saúde. Então a gente está destacando aqui justamente o artigo 198 da Constituição, que fala sobre a descentralização. Então o gabarito da nossa sexta questão é a letra C. Vamos a mais uma questão. E a nossa sétima questão diz assim, ó, os princípios básicos, então mais uma questão de princípios, né, do Sistema Único de Saúde se dividem em doutrinários, e a gente mostrou os doutrinários na questão anterior, e organizativos, né? Então, vê se você vai acertar. Eu tenho certeza que você vai acertar. Diz o seguinte: os organizativos preparam as ações de saúde baseadas nos princípios doutrinários. Desta forma, são princípios organizativos do Sistema Único de Saúde. Será que a universalidade, integralidade, equidade e participação social são organizativos?
somente a participação popular, né? Então, a letra A está incorreta, os 3 primeiros são considerados de princípios filosóficos. A participação popular, a regionalização, a hierarquização e a descentralização, estes sim são considerados princípios que organizam, né, justamente o serviço de saúde. A letra D, aliás, a letra C, voltou a falar sobre participação popular, que está correta, a regionalização, só que a municipalização é um princípio que está dentro da descentralização, que é justamente levar a esfera dos municípios a serem gestores do Sistema Único de Saúde. E não há justamente esse princípio de centralização. Então, letra C também está incorreta. E a letra D fala de universalidade, integralidade, equidade e humanização. Esses são chamados princípios doutrinários ou filosóficos, né? Então, também não respondem, de fato, gabarito da nossa 7ª questão, é a letra B. E a nossa 8ª questão diz assim, ó, a Lei 8.080, então é a lei orgânica que regulamenta o Sistema Único de Saúde, as disposições do sistema no artigo 196 a 200 da Constituição, ela é muito importante, né, para quem está se preparando aí para as provas de concurso, e diz o seguinte, é a base da organização do Sistema Único de Saúde. Você tem a aula introdutória da Lei 8.080 aqui no nosso canal. Sobre essa legislação, qual das alternativas está correta? Vamos ver aqui o que está certo e o que está incorreto. Letra A diz assim, o SUS é organizado exclusivamente no âmbito federal. Então, não, né? Você tem aqui a União respondendo com o Ministério da Saúde. Você tem aqui os estados e o Distrito Federal respondendo com as suas respectivas secretarias estaduais. E você tem os municípios, né, que irão responder com as suas respectivas secretarias municipais, né? Então, isso aí é a lógica dos 3 gestores do SUS. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz assim, a universalidade de acesso aos serviços de saúde não é uma diretriz fundamental da lei. Pelo contrário, né? A universalidade ela já está garantida no artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A letra C diz assim, a integralidade é um princípio que garante ações preventivas, curativas e de reabilitação do SUS. Então, ó, está corretinho, porque ele vai dizer na integralidade que tem que se atender a todas as necessidades da pessoa para a sua recuperação da saúde. E isso inclui a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, claro que a letra C está correta. E a letra D diz assim, a participação da comunidade é secundária na formulação, né, de políticas públicas de saúde. Gente, a participação da comunidade é um princípio organizativo do SUS, né? Então, tudo tem que incluir justamente ali a gestão também do povo, né? A opinião do povo. Então, ó, letra D está incorreta, gabarito da nossa 8ª questão é a letra C. E a 9ª questão diz assim, ó, o Sistema Único de Saúde é constituído por princípios e diretrizes que são a base para o funcionamento e organização do sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, os princípios que regem o SUS são universalização, equidade e integralidade. Assinale a opção que contém a correta definição do princípio de equidade, né? Então, sempre que estiver falando desse princípio, gente, ó, associe a justamente justiça social. Então, ó, tratar os iguais por iguais e os desiguais por desiguais no limite de suas desigualdades, né? Então, diz assim, a saúde, na letra A, é um direito de todos, é um direito do cidadão e cabe ao Estado assegurar esse direito. Ele está dizendo ali o artigo 196, né? Garantindo um acesso às ações e serviços a todas as pessoas, independente do sexo, da raça, ocupação e outras características sociais e pessoais. Então, gente, isso é o princípio da universalidade.
integralidade, estamos em busca do princípio da equidade. Letra A não responde a questão. A letra B diz assim: as pessoas são vistas como um todo, olha lá, tendo todas as suas necessidades atendidas. Para isso, precisa-se ter a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Gente, isso aqui é o princípio de quê? Da integralidade, né? Então, também não responde a nossa questão. A letra C diz assim, tem como objetivo a redução das desigualdades, né? Apesar de todas as pessoas terem direito ao acesso aos serviços de saúde, como são distintas, suas necessidades também são. Significa tratar as desigualdades de forma coerente, investindo onde há maior carência, né? Então, esse sim é o princípio da equidade. E aí é a resposta da nossa questão. A letra D ainda diz assim: a sociedade deve participar no dia a dia do sistema de saúde. Para que isso aconteça, devem ser criados os conselhos e as conferências, com o objetivo de formular estratégias, controlar e avaliar a execução das políticas de saúde. Isso aqui é o princípio do quê? Segundo, do controle social, da participação da comunidade, né? E a letra E ainda diz assim: os serviços devem ser organizados com níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, que é definida de acordo com planejamentos baseados em critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. Então, aqui nós temos os princípios da hierarquização e também os princípios da regionalização, né? Ali, a região geográfica de acordo com o perfil demográfico, epidemiológico, político e econômico de cada região. Então, de fato, quando a gente falar de equidade, você vai se lembrar de justiça social. Gabarito é a letra C. E a nossa última questão diz assim, a Lei Federal 8.080, Lei Orgânica da Saúde, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços de saúde correspondentes e da outras providências. Em relação às disposições gerais, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui o que está certo e o que está errado. A letra A diz assim: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício apenas em situações vantajosas para o Estado. Gente, a Lei Orgânica da Saúde diz isso mesmo. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício. Agora, não existe essa história de em situações vantajosas que causem lucro para o Estado, né? Então, letra A está falsa. A letra B diz assim: o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação de políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem um acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, certinho aqui o que está na letra B. A letra C diz assim: o dever do Estado exclui o das pessoas. Não exclui, né? Então, não exclui a responsabilidade das pessoas, da família, das empresas, da sociedade, inclusive vão contribuir na Seguridade Social, né? Então, letra C também está falsa. A letra D diz assim: os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Então, se você tem nível social bom, se você tem nível econômico bom, consequentemente você vai ter também um nível de saúde bom. Níveis de saúde ruins significam baixo investimento social, baixo investimento econômico. Tendo a saúde como determinantes, agora não é exclusivo, é inclusive. Por quê? Porque a saúde é um contexto multifatorial relacionado ao mais completo bem-estar social, psicológico, biológico e econômico. Então, você tem aqui determinação exclusiva,
a ausência de doença, não, né? Não impactando fatores como a alimentação, claro que impacta, né? A moradia também, né? O saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, tudo isso é chamado de o quê? Determinação social, determinação multifatorial do processo de saúde-doença. Então, a letra D também está incorreta. E a letra A ainda diz assim: dizem respeito também à saúde e às ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade bem-estar físico exclusivamente, excluindo o bem-estar mental e social. Então, tudo que se alinha ao bem-estar físico, mais mental, mais social, se alinha também com as condições de promoção da saúde. Então, não tem essa exclusividade da letra E. De fato, gabarita a nossa última questão de hoje é a letra B. E aí a gente fez justamente aqui uma seleção de questões introdutórias do Sistema Único de Saúde para você que faz parte aí da odontologia, nível superior, nível médio, nível fundamental. Então, o nosso Inferodonto agora está trazendo uma série justamente aí de aulas voltadas para as questões do Sistema Único de Saúde nos cargos da odontologia. Forte abraço, bons estudos. Se você gostou, você se inscreve aqui no nosso canal Inferodonto. Se quiser fazer alguma sugestão, correção, reclamação, também pode mandar pelo nosso e-mail, rmasegundo@gmail.com, ou pelo nosso contato pelo WhatsApp 999273210. Se você quiser conhecer o nosso preparatório, nós também temos trabalhos na legislação do SUS, que cabe em todas as profissões de saúde, mas também trabalhamos com legislação de enfermagem e disciplinas específicas na área da enfermagem. Forte abraço, bons estudos! E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Inferodonto com vocês, aulas descomplicadas.